Mulher Maravilha. Gente, isso aí. Tem que ser Merecido. super, né, Rafa? Tem que ser super, né? Infelizmente, né? Tem que, assim, parece que nunca tá bom, né? Pra mulher, né? Ela tem que se Muito destaque. esforçar e mostrar o valor dela, como se, assim, fosse precisasse ser muito mais do que um homem, né? Infelizmente. Infelizmente. Até eu fiz um post no meu perfil pessoal, né, que eu tenho uma filha que é nome é Diana, né, vocês já devem imaginar, porque eu amo a Mulher Maravilha, o nome da minha filha é Diana, muito original. Olha só. e eu brigo, e eu brigo muito com questões de feminismo, de igualdade, de equidade, porque eu quero um mundo melhor para ela, eu quero que as coisas para ela sejam muito mais fáceis do que foram para mim, né, do que são pra gente, né. Então por isso que todo dia hoje, sabe, Rafa, eu me visto de Mulher Maravilha quando eu devo dar uma palestra sobre liderança feminina, alguma coisa tipo, eu me visto a caráter, tá? E você sabia que no dia que lançaram o filme da Mulher Maravilha, eu fui vestida de Mulher Maravilha no cinema? Quero posts, quero Quero histórico, prova. quero ver. Eu fui bem louca, mas tudo bem. É isso aí, Então, cosplay é gostoso também. adoro. Então, gente, bem-vindos todo mundo que tá chegando, tá? E... Bem-vindo. Mandem essas perguntas pra gente, a gente já tem uma relação do que nós vamos conversar. E como sempre vai ser aquele bate-papo bem descontraído, nós vamos aqui tentar trazer conteúdo assim que vai ajudar você na sua carreira de escritor, né, te ajudar aí a ser um editor publicado, se esse é seu sonho, de uma editora tradicional, e também saber um pouquinho do mercado, né, Rafa? Ajudar a gente a direcionar esse pessoal aí. Então, vamos começar. Rafa, te apresenta. Quem Ô, é o gente, Rafael? prazer. Eu sou o Rafael Silvaro, da Madre Pérola. Eu atuo aqui no mercado editorial há mais ou menos 10 anos. 10 aninhos que eu construo histórias. E eu entrei nesse meio com uma vontade imensa de atuar no editorial. Minha formação é em letras, e aí eu reparava que, na verdade, não é reparava, quando você entra, você vê a grade e aí você percebe que não tinha esse caminho a ser trilhado lá, mas os próprios professores, orientadores lá, eles falavam que existia essa possibilidade. E aí já me apaixonei, porque parece que tinha tudo a ver comigo ali, né? Eu entrei com uma vontade de entender literatura e me aprofundar mais, e aí reconheci que esse caminho é um caminho vivo. A literatura que a gente vai produzindo agora, ela, por mais, assim, pode ser um texto de agora, pode ser um clássico. Ela tem sua reflexão, seu fundamento no agora. É isso que torna textos atemporais, né? Então é isso que a gente busca. Madrepérola, ela surgiu disso daí, né? Da intenção de transformar aquela pedra bruta que a gente costuma falar numa joia rara que a gente chama de livro. E aí a gente já está aí nesse caminho. A editora Madrepérola existe há 7 anos. A gente publicou Olá, Ju, tudo bem? Bem-vinda. E aí a gente Oi, já gente. publicou mais de 50 autores aí, entre poesia, crônicas, romances, ficção científica também. Eu gosto particularmente, tem muito a ver com a minha formação de leitor daí. Então a gente trilha caminhos assim. Temos uma linha de não ficção também que atrai bastantes leitores para a editora. E estamos aí, sempre trabalhando, né? Hoje mesmo, conversando, ao mesmo tempo que estou vendo projetos, estou analisando novas obras. Então é esse ritmo aí que a gente toma. Rafa, me diz uma coisa, na editora, vocês trabalham com qualquer tipo de livro, de tema, de narrativa? Ou vocês têm uma linha, assim, que vocês preferem seguir? Olha, a gente tem linhas editoriais, né? A gente tem, depois eu vou explicar por quê, tem a ver com a saúde da própria editora, saúde vital, e também com um agradecimento da gente, né? E também traz um pouco da experiência que a gente
trouxe, né, abarcando a experiência que a gente adquiriu em editoras de acadêmicos, de livros didáticos. E então, o caminho que a gente teve para até formar a editora permitiu que a gente visse diversas formas de literatura. A literatura infanto-juvenil, a infantil, e aí passando pela poesia, os textos mais densos, daí os romances, e também os textos curtos que precisam de ter uma carga ali muito forte, né? Que são os contos, as crônicas, e por aí vai. É mais ou menos isso que a gente publica, assim, essa linha editorial, ela se estende a esses livros. Ah, bacana. Então, a editora começou há 7 anos, né? Antes de tu montar a editora, tu era só leitor, tu trabalhava já com essa questão da revisão em alguma outra editora? Conta um pouquinho do Rafa, assim, pré-Madrepérola, pra gente conhecer. Eu tinha muita vontade de trabalhar com revisão, né? Porque naquela época era o que eu via como caminho para trabalhar com literatura. O profissional de letras, eu pensava assim, o profissional de letras ele vai ter que ter um conhecimento profundo da gramática, então logo a gente vai fazer revisão de livros. Mas aí, depois eu entrei na editora da UEL, da Universidade Estadual de Londrina, como estagiário, fazia lá 4 horinhas diárias e muito texto foi entrando, né? E a gente percebeu que, assim, não era só um revisor que eu precisava. Muitas vezes você precisava de um revisor, por se tratar de texto acadêmico, eu precisava de alguém que ia padronizar, então aí entraria um pouco do padrão de texto, padronização, né, preparação de texto, e também, assim, a própria educação do autor ou da autora. Porque ele vinha, pelo menos esse aí, ele vinha de um texto acadêmico, puramente acadêmico. Ele não estava considerando que aquele material ele se tornaria um livro de conhecimento para uma gama maior de leitores. E não aquele conhecimento específico, estrito sensu. Então, o desafio que eu encontrei, né, nesse caminho como revisor era que você sempre tinha que ser um pouquinho mais. Tinha que ser um pouco mais proativo. E até que chegou o momento que, primeiro, a gente estava nessa fase de revisão do texto em Word e tal. Quem trabalha com edição, nem todos mais usam Word, mas a gente trabalhava com essa edição no texto Word e depois a gente via que tinha uma fase de diagramação. Aí a gente, nossa, o que é isso, né? Eu nunca vi isso, como é que faz? E aí, quando o revisor ele precisou ir para diagramação, eu falo assim, ir para diagramação, porque o livro ele é revisado em diversas fases da saúde do livro, né? Antes dele sair, muita gente pensa que eu estou com o livro pronto e acabou, e é só isso. Mas não, é ali que o negócio começa, aí que começam as etapas editoriais. E aí eu fui percebendo que era isso, você tinha que estar esperto. Se vinha uma ficha catalográfica e era responsabilidade do bibliotecário, biblioteconomista, será? Vamos olhar isso aqui para ver se não tem nenhum problema. A versão final da capa, tinha muito isso. Nossa, a capa, geralmente não passava pela revisão a capa. E aí, porque todo mundo esquecia e deixava para o final. No final. E aí, nossa, quando via que o livro foi impresso com um problema ali e poderia ter sido evitado. Então, é mais ou menos esse o espírito né, de proatividade de alguém que trabalha com texto. Entender que não é só a parte dele ali e que às vezes um ajuste, seja um ajuste de nome de livro, seja um ajuste dentro do livro, ele vai fazer com que esse livro ele se torne mais verossimilhante. A gente fala essa palavra porque é aquele momento que o leitor, principalmente quando a gente está falando de romances, ou até de poesias mesmo, você encontra um problema ali de sentido ou um problema ortográfico, você passa imediatamente você sai daquele mundo. Você fala, nossa, então não estou no livro, eu estou diante de um negócio que foi escrito, produzido por pessoas. Então é isso que a gente precisa pensar na hora de
de se produzir um livro, né? Nunca tem etapa vencida ali, sempre tem algo para olhar. Eu acho que tem que ser assim, né? Até quando vai pegar um livro, não pode ver uma única parte, né? Você tem que pensar no todo. E essa questão da capa, eu vejo bastante, assim, pessoal. O que eu percebo, assim? O pessoal tá tão cansado, às vezes, de todas as etapas de revisão e volta e aquilo e tal, daí parece que quer terminar o livro e, tá, faz assim, tá bom, sabe? Eu vejo muito isso, né? E assim, em coisa do marketing, claro, a gente trabalha na sinopse ali, na contracapa, faz divulgação, mas a capa ali, né, é o primeiro contato da pessoa com a obra, assim. Eu confesso, né, eu sou visual na questão de livro, assim, se o livro tem a capa muito feia, eu cogito não comprar o livro. Só se estão falando muito, né? Sim, né? Já os livros assim, mais de romance, assim, né? Ai, meu Deus, essa capa não dá. Mas claro, isso é o mínimo, né? Ou às vezes assim, a capa com muitas informações, né? Eu sei que nem todo mundo, assim, né, tem condições de contratar um capista, alguma coisa, né? Mas eu vejo, assim, muitas informações na capa e às vezes, assim, a capa é bonita, mas não informa o que tem no livro. É só uma capa bonita, eu não fico sabendo de nada do livro pela capa, né? Então eu tenho que ler esse nome, daí pra ficar pensando, assim, meu Deus, mas por que colocaram essa capa aqui? Por que colocaram essa imagem, que essa fonte, né? É uma coisa muito interessante. Dá pra fazer uma live só de capas. Dá. Perigoso, é perigoso isso. Você afastar o leitor logo de cara, né? E eu concordo, texto de sinopse, deveria surgir junto da produção do livro, porque, poxa, é o primeiro momento ali que o leitor vai pegar, né? Ele vai pegar, vai ver a capa, daí ele vai virar quarta capa. Depois, se ele gostou, se ele não gostou, ele já para. Se ele não gostou, parou na capa. Pronto, acabou. Já vai pro próximo. Isso. Gostou da capa? Virou para ler a quarta capa. Gostou da quarta capa? Ele abre para ver uma orelha. Mas quem que é esse autor aqui? Vai na outra orelha e tem lá um pouquinho do autor. Depois já foram 4 etapas já para a pessoa, né? Eu tô desconsiderando o livro, a pessoa longe tem que ir para uma livraria e tal, ou, né, Sim. vai online e tal. Você vai na Amazon, a mesma coisa. Você vai ver a capa, ou em qualquer site, vai ver a capa, vai se interessar e vai fazer esse mesmo processo de conhecimento, né? Se você peca ali, se você tropeça nesse conhecimento, sem tempo. O leitor já vai para uma outra já. É por aí. Na Amazon a gente ainda escorrega assim para ver os comentários, né? Dá uma olhadinha. Nossa, ainda tem isso, falando. Uhum. Tá. Mas eu tenho algumas críticas em relação àqueles comentários, porque a gente sabe, né? Às vezes tem umas avaliações assim que eu, por exemplo, já comentei aqui, né? Quem acompanha sabe, e eu detesto dar estrelas para avaliação. Até na própria resenha que a gente faz no perfil, né? Porque é aquilo, né? Eu não gostei do livro, aquele livro não é pra mim, não é quer dizer que o livro é ruim. Pra mim, não me vendeu. Então, claro, na Amazon eu gosto de dar as estrelas, até principalmente para as autoras nacionais, porque eu quero incentivar, né? Os autores, né? Quero que sejam vistos, sejam lidos. O caminho é tão grande. Claro, né? E tipo, se eu não leio um livro e eu não gosto do livro, eu não faço resenha. Né? Porque ninguém quer saber se eu não gostei, né? Não vou dizer, não vou te influenciar. Né? Agora você quer assim, queria escrever esse livro é bom, é bom, vai na fé que é bom. E aí, mas não é pra mim, talvez naquele momento, naquele dia não foi bom. É que nem um livro que eu perdi, esse livro eu me arrependo amargamente de ter perdido o livro, assim, nessas mudanças da vida, e emprestar, nem lembro pra quem, que é aquele livro A Última Tentação de Cristo, do grego aquele. Maravilhoso. A primeira vez que eu peguei o livro, eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Agora eu vou me entregar a minha idade. Eu tinha 20 e pouquinhos anos. E eu, não consegui ler. Não consegui, pra mim o livro era ruim, li um pouquinho, Aí depois, 10 anos depois, eu peguei o livro e se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Livro maravilhoso. Então, era o momento para ler. Eu vejo assim, o pessoal assim, às vezes, genial, assim, é chata. Dostoiévski, puxa. Calma, talvez não seja, não abandone os clássicos também, né? Não seja o momento, mas de repente mais pra frente você consiga apreciar ou ver com outros olhos, né? Bom, já estou aqui divagando, como sempre, né? A pessoa divaga, é muito ar, né? Libra, touro, ar, assim. Depois, meninas que gostam de astrologia lá, manda mensagem, a gente conversa. Mas, então, deixa eu perguntar. A primeira pergunta aqui que eu anotei aqui é:
por que ainda tem tanto interesse, né? Uma pergunta, mas acho que merece ser respondida. Para a publicação tradicional, o que atrai um autor? Né? Hoje a gente tem várias ferramentas de autopublicação, né? Publicação online, no Wattpad, na própria Amazon, né? A gente tem lá o KDP, né? E o que tu acha que atrai a pessoa a buscar ser publicado ali, livro, autor publicado? É só o status do publicado? O que tem por trás, cara? Tu que gosta de se aprofundar assim nesses temas. Eu acho que são várias coisas, né? Uma delas, que talvez pode ser a principal, é que a gente tem uma visão não antiquada, mas antiga do mercado. Então, esses que tem esses, não estou falando que todos são assim. Vou falar aqui de perfis, vamos falar assim. Temos o perfil da pessoa que realmente ela desconhece o mercado, ela não faz ideia de quanto um autor ganha, ela não faz ideia do tamanho do mercado editorial, das etapas que precisam ser realizadas, e aí ela lembra do tradicional. Outra, o autor, e aí tem, assim, tem também aquele que quer ver o seu livro na livraria. Tem esse aí também, esse autor, essa autora, que não faz ideia também de como se coloca um livro numa livraria, como faz para chegar até lá. Chega até lá, né? Tem o que necessita de melhorar o seu currículo, de se tornar um especialista no assunto e ter um livro publicado. E tem também aqueles que, eu estou passando aqui, mas tem vários, tá? Tem também aquele, eu vou destacar assim, o que mais aparece também, é aquele que tem um sonho de publicar um livro. E aí ele não sabe como fazer isso. Então ele procura, mas esse aí está mais para aquela pessoa que quer publicar o seu livro, nem tanto a pessoa que quer ser publicada de maneira tradicional. Porque aí, se você já coloca esse adjetivo aí, de maneira tradicional, o advérbio, tradicionalmente, vamos falar assim, ele não é o advérbio tradicionalmente, né? Eu quero ser publicado. O que estão falando quando fala publicar de maneira tradicional? Tradicional é aquela publicação que se distancia da publicação paga, ou que o autor ele paga uma parte para ter esse livro publicado. Existe essa modalidade, ela também faz parte, assim, por uma série de motivos da saúde das editoras. Né? A gente está numa empresa, eu já falei isso para você, mas a gente trabalha essencialmente com produtos culturais. E cultural é sempre um risco. Você não sabe se pode dar muito bom. Você tem indicativos, mas você tem que fazer cada vez mais a receita do que dá bom continuar dando bom. Mas mesmo assim, tem livro que você coloca todo o empenho, todos os investimentos. Segue lá o protocolo todo, né? De divulgação. Exato. E o livro não dá certo. E aí você volta atrás e tenta ver qual foi o problema. Muitas vezes você encontra o problema no perfil do autor também. Não vou botar culpa só em autor, é culpa de editora também. A gente tem sempre mais o que fazer. Daquele mesmo jeito que eu falei lá no começo da revisão, que a revisão sempre é algo que você não tem que pensar só na revisão. Você tem que pensar em como esse livro vai impactar. Eu acho que é esse o sentimento, pelo menos que eu vivo e a gente vê. Né? Sempre tem algo a mais para você fazer, sempre tem teste para ser realizado. E aí você acaba, que nem a gente está conversando agora, a gente está com alguns projetos aí, né, Cris? E são projetos sempre direcionados, pensando em como fazer com que esse projeto alcance mais pessoas. Como que esse segredo desse sucesso aí. Então, publicação... Pode falar. Pode falar. Não, eu termino. Não precisa que tinha terminado. Vai, continue. Tudo tradicional é uma publicação na qual o autor ele não investe financeiramente. Né? Ele já está ali, mas vocês vão ver que
se ele não investe financeiramente, ele já investiu, né, na produção desse livro e ele precisa estar preocupado com a carreira dele. Isso aí eles vão andar sempre juntos. Essa questão do livro, a gente, né, tem ali uma receita, né, já temos ali a maneira do planejamento, né. Então, eu como RP, né, nós somos os maníacos do planejamento, porque tudo tem que ter, e tudo tem que ser testado e comprovado, né, aquela coisa, pega o que deu, analisa, pega o que deu certo e melhora, pega o que deu errado, né, e analisa por que deu errado, né, e alinha as velas de novo. Então, a gente às vezes pega assim, quando vem assim o pessoal para mim, né, Rafa, é que o livro foi publicado, o livro tá bonito, tá, por exemplo, assim, seguindo as tendências do mercado, né, mas não tá tendo o sucesso que a pessoa espera, né, e aí, aquela coisa, né, tem que pensar nas estratégias de marketing sempre, e tem um problema muito sério, que a maioria dos autores, eles são mais introspectivos, né, são mais que não querem tanto aparecer, e a maioria não tem tanta familiaridade, assim, facilidade de gravar fazer uma live, gravar um stories, né, aquela coisa. E hoje em dia, esse tipo de suporte, de apoio do autor como pessoa, né, se relacionar com o seu público, usando as redes sociais para isso, é fundamental para o sucesso da venda do teu livro, porque isso não sei eu que estou dizendo, tá, gente? O Kotler diz isso sempre, né? Porque se tu vê propaganda, chega lá pra mim. Por exemplo, vamos falar do livro do João, né? Fala, João. Que interessante, adorei o título, né? Que é No Fundo do Poço Lavei Minha Alma, já me ganhou pelo título, a capa lindíssima, puxa vida, que interessante. Deixa eu ir lá no Instagram pra ver o que ele produz. E não sou só eu, 60% das pessoas vão ver. E principalmente os jovens, mas uma coisa muito importante, a gente tem que produzir o conteúdo para o jovem também, não só, por exemplo, meu público é de 40 a 60 anos. A gente tem que produzir, obviamente, o conteúdo formatado para esse tipo de público, mas a gente também tem que fazer o conteúdo para um público mais jovem, porque são eles que ditam as tendências, eles que experimentam, eles que divulgam primeiro, eles que fazem lá no TikTok. Né? Então, tenham isso em mente quando forem fazer seu planejamento do seu livro. Vocês têm que ter em paralelo todo esse planejamento de divulgação do livro, da capa, de imprensa, de divulgar, de ir construindo a tua imagem como autor. Não é assim, vou lançar meu livro semana que vem, vou criar um perfil. Não, gente. Começa a trabalhar a tua imagem como autor, mostra o que tu já fez, o que tu gosta, o que tu já leu, o processo que tu está fazendo ali para divulgar o teu livro. Sempre ajuda, sempre ajuda. Nós somos pessoas que a gente se identifica muito com pessoas, né? E, poxa, olha só, você antes de ser um escritor, uma escritora, você já tem uma bagagem de vida. O que você viveu, quem você é importante. E geralmente é o que convence. Eu acho que eu tô falando isso aqui e estava conversando com algumas pessoas que estão entrando aqui na live. O Ian, do Salinha Nerd. Eu vi a Ju aqui também entrando. A gente tá com um projeto aí junto, né, Cris? Isso, gente, novidades, aguardem. E aí é isso, a produção ela precisa fazer parte do autor. Isso não quer dizer que ele tem que se matar e só viver para isso. Não, é um trabalho de organização também, planejamento, e também entender, porque uma vez que você consegue falar com o seu nicho, vamos falar de nicho, porque tudo a ver, hoje em dia a gente está percebendo nesse mundo de tanta informação, a gente até se perde na quantidade de informações. E então é essencial você falar com o público que está querendo te ouvir. E, nossa, às vezes, você pergunta para algum escritor, né? Num book proposal, a gente vai falar disso aí. Qual que é o seu público? É todo mundo. O público é todo mundo que gosta de ler. Nossa, gente, aí até minha mãe que, assim, até minha avó que é analfabeta, ela consegue ler se for necessário. Ela leu uma linha de ônibus. Ela sabe que ônibus é aquilo, mas ela é o público dessa pessoa. Fui cruel, fui lá no exagero. Porque tem uma coisa que é o alfabetizado
o letrado, né? O analfabeto, que a gente chama vulgarmente de analfabeto funcional. Então, Ah, é. a gente está falando de assim, só de começar a falar disso, já, peraí, não é assim, não é todo mundo, não. Meu Sim. querido, minha querida, assim, você tem que falar exatamente com o seu público. Quanto mais você encontra o seu público, mais sucesso você tem. É bem isso aí. Já vou trazer o Kotler de novo, né? Gente, a gente tem que engajar gente engajada. É aquele mínimo mercado viável, sabe? Isso não é quem faz administração, né? Quem teve alguma cadeira. Então, assim, ó, foca. Quer ter o público, foca naquele. Depois que tá bem segmentado, que tu já tornou esse teu público em fã, né? Porque essa é a jornada, assim, que a gente tem que ter em mente, né? Tu cria o conteúdo, divulga pro público. Aquele público delimitado, né? Não vai sair atirando pra todo mundo. Teu público. E aí agora tu vai fazer conteúdo pro teu público ficar. E depois que ele ficou, tu vai converter ele para teu cliente. E depois de cliente, depois do teu pós-venda, né? Que teu pós-venda de um autor nacional, pode ser responder os comentários lá no teu post, responder a DM, tu transforma ele no teu fã. E aí, quando ele é teu fã, é menos um trabalho para ti, porque ele vai divulgar o teu livro. E eu Uhum. brinco que isso aconteceu comigo com a Juliana Lino. Eu recebi o livro dela, li numa tarde o livro dela, e mandei um oi, Ju, meu Deus, o teu livro, eu correi todas as minhas unhas no final, estava incrível, meu Deus. Aí começamos a conversar, né, virei fã, né, virei amiga, virei fã, virei assessora, e agora sou beta, e agora ela não vai mais se livrar de mim, porque eu sou fã dela. E Olha toda só live eu que falo da gostoso. Ju. É, Então, tem que você tem que falar, porque fazer isso, merece. né? É o exemplo, né? E aí eu acho que É o assim, pós-venda todo, né? você falou de todas as etapas, mas isso aí ele também se liquifica nas redes sociais, né? Você chega, às vezes, você pode se apaixonar por um autor batendo nos primeiros 15 segundos, e aí depois, nos momentos seguintes ali, você vai ver tudo que ele tem publicado, tudo que ele está fazendo ali, e pronto, virou fã. A gente não está falando que, assim, se você preparar a sua casa, encontrar o público, tá feito, porque vai entrar gente nova, vai sempre ter aquelas pessoas que estão querendo ser convencidas, seja para Exatamente. comprar um livro, para te ouvir, para ver uma live sua. Olha aqui, ó, 20 pessoas aqui acompanhando a live. Então, Obrigada, gente. valeu, valeu, valeu. O Ian tá aqui, ele tá legendando os gatilhos que a gente tá falando aqui. Tô adorando. Então é isso, é isso. O autor tem que estar com a casa feita, o autor, a autora tem que estar com a casa feita para a pessoa chegou, já apaixona. É, isso aí. Tem que estar preparado tudo antes, gente, né? Planejamento, marketing na brincadeira. Vamos brincar direitinho, né? Porque, cara, todo mundo tem seus objetivos. Ah, eu quero social leader. A gente, não, eu quero vender. E hoje eu conversei com uma assessorada que assim, eu não quero vender milhares, eu quero vender milhões. E eu já me apaixonei por ela também, né? Porque Isso aí, essa vontade, assim, ó, não, tem tudo para dar certo, né? Tem um conteúdo bacana, ela tem essa vontade, a gente vai entrar com marketing, tenho certeza que vai dar certo, né? Tem que ter, o ator tem que dar de si também, né? E sempre estudar, né, Rafa? Sempre estudar de tudo quanto é maneira. Estudar processo criativo, escrita criativa, saber das tendências, de marketing, assistir a live, nessas pessoas maravilhosas aqui, modestas. Vamos seguir nossa linha aqui das perguntas. O pessoal está perguntando, book proposal faz milagre? É aí? É aí que a gente tem que focar? às vezes faz, viu? Às vezes faz, porque assim, a gente está num mundo, tempo, não vou falar que tempo é dinheiro, mas, Sim. nossa, É o recurso mais escasso no tem a planeta. ver, tem a ver com o tempo que a própria editora tem. E aí tem até alguém que perguntou, né, do processo, ai, que às vezes demora. Já vamos juntar já, que Vamos, às vezes, isso. por que que a maioria Não responde, não ou responde demora de para volta? responder. É, É, eu acho que tem a ver com a questão do Brook Proposal, Book Proposal. É, ele ganha um tempo na avaliação, porque, pá, assim, não precisa de muito tempo para um avaliador, para um leitor perceber se o livro é bom. Vou falar isso aqui, gente, para vocês. As primeiras 4 laudas, vamos falar 4 páginas para ficar mais simples. 4 páginas do livro são essenciais para você pegar o leitor, para você pegar quem vai estar avaliando aí. Então, e assim,
é um exercício também de leitura. Você vai ver que, poxa, a maioria dos livros que você ama, como que eles começam? Então, uma coisa é isso, é esse começo bem feito, porque se não tiver bom, ixi, a editora às vezes já descartou seu livro e não te respondeu. Então você nem viu. É, ou aí tem que, a duras penas, ler para ver se o livro vale a pena. E aí já foi muito tempo, já apareceram outros livros bons, outros livros excelentes, outros livros melhores ainda, e você ficou para trás. Por quê? Muitas vezes você deixou de. Você não está falando com o leitor. Não é muito difícil, não é muito complicado isso. Mas você está falando com alguém que você precisa convencer aquela pessoa de que seu livro Tem que merece vender o ser. seu livro ali. Exato. Então, não está só no Book Proposal, mas está numa apresentação. Ah, o pessoal chegando aí, ó. Marcela, Diego Oi, Salmão, que gente. saudades. Gente, estamos falando Segue de aí, gente, escritor tá? Quem aí. tá vindo pelo Segue, Cris. Rafael, É segue isso eu, aí. leio os livros. Quem veio pelo Leio os Livros, segue o Rafa e a editora Madre Pérola. Vamos lá, corrente. Isso aí. E aí, a gente está falando de é, uma apresentação bem feita, se possível, imagens que vão te colocar no clima. E assim, o autor ele não pode ter medo de dar spoiler. O autor, a autora. Porque é isso que a gente quer. Num proposal, numa apresentação. Você tem que falar e sempre tem que saber com quem você está falando. Então já é outro ponto. Peraí. O book proposal tem que estar bem feito. Ele precisa conter. Quem avalia precisa saber que você sabe escrever. Você sabe que são arquétipos, quem são os personagens que vão trabalhar ali para essa história, qual vai ser a problemática, qual vai ser o ponto principal da história, porque a gente precisa de ter tudo isso resumido para a gente, inclusive, já perceber se precisa fazer algum ajuste ali. E aí, depois, né, de um segundo momento, vai entrar nesses pormenores aí. E aí, esqueci o que eu ia falar em seguida. Não, então a pessoa para escrever o livro passou por todos os processos, laçou para fazer a capa e tá, agora vai ter que escrever o proposal. E não pode ter preguiça. Não, ele Não pode faz parte da tá edição. do argumento de venda, né? Faz parte do argumento de venda. Lembrei aqui que eu ia falar. Ó, diga. Né? Depois de fechado, a gente não vai entrar aqui no propose, mas dá para fazer, inclusive, você elaborar isso aí, fazer uma live só disso. Porque, assim, é importante você sempre pensar assim, que o e-mail que sempre é cancelado. O e-mail que vai apresentando o livro, mandando o livro e mandando com cópia ou com remetente para 12 editoras. Ai, gente, cópia oculta existe para isso, tá, gente? Mas personalizem o envio, por favor. Assim, conheça o caminho, é assim, do mesmo jeito que nicho funciona, e você ser específico para quem você está vendendo, quanto mais específico você for para quem você está falando, para quem você está apresentando essa obra, melhor. A gente tem casos aí de autores que ganharam uma publicação tradicional numa companhia das letras só fazendo vamos falar assim, como que é a palavra? O Só dever de fazendo casa? influências. Não, só influências. Às vezes você Só influência. não com a intenção de de vender o livro ou de apresentar o livro para uma editora, mas você acaba entendendo quem são os outros autores dessa editora e aí começa assim, pega o livro dela, leia, entenda, tem a ver com a sua obra. Começa uma amizade ali e aí lá na frente, depois de um ano, sei lá quanto tempo, ele fala, então, também escrevo aqui, olha a minha obra aqui, o que você acha? Isso aí de influência, a indicação, ela vai, assim, a maioria das vezes ela vai direto na pessoa. Mas é muito importante você conhecer exatamente quem é ali, e o que a pessoa publica, ou qual que é a história. Enfim, tem que ser inteligente, tem que ser espertíssimo. Mas esse não é o... Tem que se virar. Mas não é o único caminho, tem outros caminhos sim. E aí o que acontece? Muitas vezes existe uma editora gigantesca que
Por mais que você faça o book proposal, faça a apresentação de PowerPoint, faça o vídeo, book trailer 3D, ela não vai estar com tempo de receber seu material. E às vezes tem uma outra De olhar editora. isso tudo, né? Também. Ela nem vai ver porque já encerrou a avaliação de livros e só daqui a 3 anos. A gente se planeja bastante para isso. Então, quanto mais você entregar uma obra que vai estar conversando com o tempo também, que esteja bem apresentada, vai ser cada vez melhor. E também você entender quais são as editoras, qual é o corpo editorial, se é uma editora independente, porque vai conversar bastante com autores que são independentes, que querem uma parceria para trabalhar juntos. Então, o independente funciona. As editoras independentes, elas são mais espertas. Elas não tô desmerecendo as outras, não, mas não seria Claro, nem claro. esperta o termo, mas são mais ágeis. Porque o editor também, o Pedro Almeida, da Faro, ele é meu professor. E aí estava numa aula com a Alessandra Ruiz, que tem também a Autografia, que ela é agente cultural. E eles falaram assim, ó, gente, as editoras grandes são como baleias. Elas vão pegar tem uma boca enorme, vai pegar um monte de peixe. E as pequenas são como tubarões, porque aí, assim, se passar uma presa ali, ela já pega, pronto, pegou, é mais rápido. E a baleia, ela vai precisar dar uma volta. Quando ela pega, vai de uma vez. É bom, compensa. Mas as editoras pequenas, elas são assim também. Uhum. O volume é bem maior, assim, né? Não dá para atender todo mundo, né? E uma coisa que eu queria perguntar, que tá aí também, aqui entre nossas perguntas, deixa eu ver aqui, só um minutinho. Tá. Onde é que tá? O processo de avaliação já falou, inacessíveis. Acho que eu perdi a pergunta, o que eu ia fazer? Vai lá. Vê o tema Perdi, aí que eu vejo aqui também. perdi. Eles queriam saber. Você, Lembrei. é, Lembrei. Tu acha assim, se, por exemplo, talvez aqui dos grupos de autoras que eu acompanho, que a Juliz troca ideias com as meninas, tu acha assim, como editor, tem algum ponto negativo, por exemplo, eu vou escrever um romance e publiquei no KDP primeiro, e aí que eu estou procurando uma história tradicional, isso é algum desabono, assim, isso prejudica? Já publiquei na Amazon, no Wattpad e tal, e antes de chegar assim numa tradicional, tu acha que isso tem é pejorativo? Influencia na escolha da editora? Ou não, ajuda? eu não vejo isso como pejorativo, porque isso significa que a pessoa também está tentando. Ela está indo, ela está buscando, então ela fez o livro ali. É lógico, as estratégias de KDP também a gente sabe aqui, já está se tornando conhecimento, domínio público já, que você colocar o seu livro de graça ali, às vezes vai fazer mal, porque vai pegar mal para outras pessoas que pagaram. Então, você pode preparar um conteúdo específico para colocar grátis, para você atrair leitores, mas também tem pessoas que vão achar que isso é importante também em algum momento do passado ou do limbo do futuro, ela colocou lá e também não vamos generalizar. Mas Esse negócio de colocar um produto mais barato, eu gosto bastante dessa estratégia, que eu já até falei que acho que foi umas 2 ou 3 horas atrás, que é o Hot Philadelphia. Sabe a teoria do Hot Philadelphia? Porque a culinária japonesa se popularizou no Brasil por causa do Hot Philadelphia. A pessoa vai lá, vai provar, porque ele é frito, né? Ele é um salgadinho. Então a pessoa vai lá e vai comer. Daí, estando lá, começa a se interessar pelos outros sabores e acaba lá comendo peixe cru. E isso funciona bastante, porque a gente tem ali o Hot Philadelphia para oferecer, temos e-book aqui, meu conto está gratuito, meu romance você compra aqui por R$ 9,90, por R$ 12,90. Essa tática eu acho bem bacana e costuma funcionar, porque daí é tipo aquele aperitivo, né? A pessoa vai lá, dá uma olhadinha conhece o autor, o tipo de escrita, ela quer saber, gostei do conto, né, do livro aqui, da noveleta, vou comprar o romance.
né? Funciona também. Eu vou dar uma dica aqui para os autores independentes ou autores que estão no KDP, que já vai valer assim, ó. Ó, Gente, pelo menos um livro vocês vão vender nessa estratégia aí, então já tô colocando aqui vou gratuitamente. anotar. É bom anotar. Você vai fazer um e-book, um curto, um short, uma história curta, um conto, enfim, uma noveleta, você tem que colocar ali no final, você coloca o link para outra história. Isso Faz aí. uma propaganda do outro livro. Porque às vezes você está ali lendo, ou assim, você está lendo, você está envolvido, gostou, achou muito legal, tal. Bota uma chamadinha ali, faz uma propaganda dos outros livros, porque aí, cara, pronto. Já vai linkar uma história a outra. Se a pessoa está no KDP online, se ela está no Kindle e vai. Já fiz esses testes, né? A pessoa vai lá, pode clicar, ou pode escanear o QR Code. Tem que usar os artifícios aí Todas da as nossa vida. ferramentas, né? É. Hum. Tem o link, você pode clicar e vai abrir lá, mas aí você tem que escolher o link adequado. Ou QR Code mesmo, QR Code para o livro, aonde ele esteja, também vai. Nossa, isso aí, gente, isso aí foi de graça. A outra, cadê o Wonder? Tô aqui, ó, tô aqui, só tirei a minha tiara porque tá muito calor hoje, tá? Mas eu tô aqui, gente, tá? O Wonder tá aqui. Tá presente. Não, Rafa, eu caio sempre nessa, né? Eu sou cachorrinha do marketing, né? A pessoa faz lá todo o funil de vendas. Ah, gostei do livro, vou comprar. É aí que o cartão estoura. Faço tudo, eu leio mesmo. E essa tática aí, só uma coisa que eu não gosto muito dos Kindle, as autoras nacionais não fazem tanto isso, mas às vezes tu baixa olhar um romance histórico lá que eu gosto de ler de vez em quando. Aí tem 15 livros da autora. Pá, cara, sabe? Escolhe um ou dois, não bota 15, Seja ou bota certeiro, 20, né? né? Bota um link ali, ó. Conheço mais autoras, siga a autora, né? E meninas, ó, coloquem lá, me sigam no Instagram, né? Aqui a Clube da Cat entrou, o livro da Cat é muito bom. Canções Inclusive, é sobre uma você. dúvida aqui. Ah, qual a dúvida? Quem manda Não, colocar pergunta? essa dúvida, né? Ah, Você acha legal pôr o nosso user do Instagram ah, no Book Proposal? isso. Com Mas, certeza. Coloca total, tudo gente, aí da sua propaganda em vida. tudo. Você tem link para newsletter, você tem podcast, você tem um site, coloca tudo, porque assim, a gente vai ver que você está no mercado, não está brincando, né? Tá ali se preocupando com esses conteúdos. Então, e também o Instagram, sim, só se for, não vai colocar um Instagram fechado. Aí Ai, não, sim. que eu vejo de autor com Instagram fechado. Meu Deus, como é que tu quer vender com Instagram fechado? Pô, você vai ver Não o dá. autor, o autora tá fechada. Então tem que pedir autorização para você, para Aí ver tu se já você eu esqueceu por que mereço. que tu clicou, por que que tu te interessou por aquela pessoa, aí tá bloqueado 2, 3 dias, se a pessoa aceitou o seu pedido, daí tu vai lembrar por que que tu clicou também, né? Tem isso, né, gente? E a gente está na época do agora, assim, é um livro, né? É. É um livro de indicação, um caminho só. O autor vai colocar um Instagram, ele vai ter que deixar ali tudo entregue para a pessoa ver, se apaixonar em 15 segundos e vambora. É isso aí que você. Então é essencial se você tiver, claro, um mínimo ali de, de função para esse Instagram, né? Ele tem que estar voltado para a sua pessoa literária, e não estou querendo dizer que você precisa só ter um Claro, perfil de claro. O Instagram pessoal. tem que estar vendável, né? Tem que É, estar atrativo, né? ele é uma comunidade que está ali. Então, compensa também você colocar uma foto da sua família, da sua vida social, porque aí mostra que você também é uma pessoa ali, ser humano, como todos Gera nós. identificação, né? Isso É, sempre, nas mentorias eu falo bastante disso, gente. Mostrar tua intimidade não é te mostrar tu de biquíni na praia, né? Tomando sol. É mostrar os teus gostos, a tua rotina, como é que é teu processo criativo, o que tu gosta de ler, o que tu não gosta. Que a gente busca identificação. Naquele livro do Yuval Harari, os Sapiens, né? Não sei se você já leu. Ele fala que por que a gente é tão fofoqueiro, né? Porque antigamente os humanos viviam em povoados, viviam 40 pessoas no máximo, a existência inteira, né?
Então, daí, quando foram surgindo os borgos lá, as cidades, né, o pessoal começou a ficar mais chiqueiro, tinha mais pessoas para observar, para acompanhar, e mal. acaba que para falar mal, e a gente gosta disso, né? Tu pode ver, nossa, personagens polêmicos do Instagram têm milhões de seguidores, não porque são legais, são bacanas, porque são polêmicos, porque tem haters, né, gente? Eu até brinco assim, o dia que tu tiver um hater, tu tá no caminho de sucesso. Alguém te mandou mensagem reclamando, né? Por que tu matou o personagem tal? Tu não devia ter feito isso, tá? Ó, sucesso. Tá garantido, porque assim, tudo é movimento. Se tiver gente falando mal, falando bem, o Instagram nem percebe isso. Né? Exatamente. Ele entende com um comentário alguma coisa que as pessoas estão querendo ver. E, nossa, com certeza, eu concordo plenamente com você. Tem que fazer o negócio movimentar, seja pro bem, seja pro mal. Se tiver hater, tá garantido o sucesso aí. Não tá garantido, mas tem, né? Tem indícios. Pode dar certo. Deixa eu perguntar, tem aqui uma pergunta que a Kat fez do Clube da Cat. Vocês preferem, aquele exemplo que eu dei, né? Eu publiquei meu livro lá no KDP e vou tentar ele numa editora tradicional. Vocês têm a preferência assim, de um original inédito, não publicado? Tem editoras, assim, vai bastante da Visão, que é a editora que você vai enviar. Tem, né? A Madrepérola específico não faz jus a isso, porque é o que eu tinha falado. Demonstra uma intenção do autor ali, da autora, demonstra que ele está tentando, e também, se tiver um histórico bom ali, melhor ainda, né? Porque vai ser analisado tudo isso. Se o livro é bom, se ele está dando comentários, se está gerando comunidade. O marketing comunidade. que tem envolvido. Isso aí. Eu ia perguntar assim, se isso conta também lá nos pontinhos, né? Tipo assim, se eu ver que o autor é mais engajado, que sabe alguma coisa de marketing, que investe, que tem site. Site tu acha assim, que é importante ou nem tanto? O site ele é bom se o autor ele vai fazer alguma coisa além disso, né? Sim. Se ele vai conseguir... repostando o Instagram, que vai produzir textos, né? Ele vai conseguir... né? Aí o marketing tá mais intrínseco ainda. Aí vai ter que ser um autor que manja de Google Analytics para saber quem está entrando ali, quantas pessoas, quanto tempo estão ficando na página, se estão lendo o texto dele. Então, isso tudo, o site ele é um porto seguro para isso. Para você a casa própria, né? A casa própria também, né? Do autor. Para você fazer se o autor quiser, por conta própria, fazer uma publicação patrocinada, que saia fora do Facebook, do Instagram ali, isso aí também é um ponto que vai ajudar a pessoa a não ser desconhecida ali no Facebook, né? Não achar que é alguém que não sabe o que está fazendo. Tem algumas perguntas aqui, ó. Vocês preferem livros mais comerciais ou nichados? Faz diferença, mas assim, é aquilo. Faz diferença também, mas a gente consegue perceber já quando o livro ele pode dar bom. Não estou falando quando ele vai dar bom. Por indícios. Engajamento. E às vezes não estou nem falando de um perfil que tenha 100 mil seguidores, 200 mil seguidores. A gente está vendo aqui o que rola ali dentro, né? Se rola pessoas com vontade de comentar, pessoas encantadas, pessoas que pedem alguma coisa. E aí, sim, faz diferença nesse sentido o tema ser nichado ou não. Lógico que ainda tem que combinar com a linha editorial nossa. Editorial, são os livros que a gente já publica. Poxa, não vai mandar um livro que não tem a ver, sei lá, vai falar. Vou deixar a live. A live vai ficar salva? Vai ficar salva. Então eu não vou falar, não. Depois a gente não queima. Não pode mandar romance hot? Não pode mandar romance hot? Não é isso. Assim, tem que dar uma olhada lá na linha editorial e ver, pensa. Claro, gente. Às vezes tem uma outra...
Tem outra editora que é mais na tua cara, né? E tu sabe que essa questão de falaste de mandar o e-mail para 1 milhão de editoras, a primeira, a mesma coisa quando vocês sabem que eu tenho aqui no meu perfil um espaço que eu divulgo os autores, né? Eu não cobro nada disso. Só que às vezes assim, o que eu tomo cuidado pra não ficar assim, manda de qualquer jeito. Daí, tu me ajuda a divulgar teu livro e tal, tá? Me fala do teu livro. Aí isso é uma coisa que eu vejo assim, que não é o perfil de leitura que tem ali, que o pessoal que me acompanha, que gosta de ler. Por exemplo, história em quadrinhos. Olha, história em quadrinhos eu encaminho lá pro o HQ Pages, que é do meu amigo do Alan. Olha, não é o perfil pro teu livro aqui. Ou uma coisa assim, mais ficção científica. Cara, eu li 2 livros de ficção científica ano passado. Não é o público, sabe? Então eu tento direcionar. De repente a pessoa quer esperança assim, mandei lá pra Cris os livros divulgar e não deu retorno. Assim, claro que não deu. Não é quem me acompanha, não lê esse tipo de livro, né? Então, eu também tomo esse cuidado na hora do pessoal entrar em contato. Não tô falando da mentoria, nem da assessoria. Digo de divulgar ali no meu book Instagram mesmo, né? Que ali é o meu book Instagram, eu leio os livros pra me divertir, né, gente? Vocês sabem ali, os meus surtos, né, literários. Mas isso é muito importante, né, tu analisar a editora. Tá acabando nosso tempo aqui, quase. Vamos perguntar aqui, tem uma pergunta aqui, ó. Que é aquela parte no início da live, né? O que uma capa precisa ter para chamar a atenção do leitor? O quanto vocês aí da Madrepérola se dedicam, assim, na capa? Eu estava prestando atenção, assim, fonte as vozes da minha cabeça, que eu brinco, né? Achismo. Olhando até agora nessa semana da Amazon, que é a Semana do Consumidor, muito livro com imagem, assim, minimalista, tipo da Madrepérola, e muita imagem gráfica ali, triângulos, quadrados, até a Nova Fronteira tá fazendo uma linha toda, que até fiquei curiosa de comprar sobre arte moderna e tal, sabe? Então eu tô vendo uma tendência editorial, assim, de capas esse ano, né? Mas aí deixo pra você complementar aí, né? Que você é editor, né? Eu sou ali consumidora, leitora, assessora. Eu acho assim, depende da profissionalização, muito. Tudo contribui. Contribui a escolha da tipografia, que a gente sabe que transporta sentimentos, a cor do livro, o que aquilo ali vai chamar, se vai chamar atenção, se a intenção é, vamos supor, pegar o autor, o leitor que está lá longe, quando ele estiver vendo fisicamente, e aí como que você faz para esse livro se destacar? Então isso é muito importante, cor, proporção. Aí a gente está falando de proporção áurea, de semiótica, de regra dos terços. Então, isso tudo, ele contribui para a pessoa chegar e falar, esse aqui talvez já atraiu atenção. E aí vai para aquela sequência que a gente falou. Capa, a pessoa vai ler a cor da capa, vai ler a orelha, ou vai ler mais coisas. Então, faz parte desse processo de encantamento inicial. Então, você precisa, com certeza, considerar tudo. Desde uma margem que não está funcionando, ou o título está muito para cima. Isso é outra dica aí para o autor independente. Às vezes escolhe uma fonte, uma cor estranha, não coloca muito, não dá não aproveita. Não dá o contraste, né? Não dá aquele contraste. Nossa, esses dias a gente teve um caso assim que, beleza, não foi nenhum problema. Às vezes acontece também, de você chegar e pegar uma prova de impressão e falar, nossa, não ficou bom. Não rola, Não, e às vezes tem isso também, né? Eu não sou capista, né? Mas a gente cria o conteúdo e tal, e às vezes assim, quer imprimir. E assim, essa fonte, claro que a gente busca uma identidade visual, né? Nas fontes, na produção do conteúdo, então vai fazer o material impresso, a gente sempre mantém a identidade visual, mas às vezes não dá para imprimir. Leitura digital é uma, né? Então também tem que tomar esses cuidados. Falando de capa, tem uma capa aqui que eu gosto bastante, não sei se vocês conhecem. Esse é o Mar. Esse livro aqui da Marina Henriquez. Eu li ano passado. Eu fiquei maravilhoso. E tu vê assim, aqui não diz quase nada. Então tu é obrigado a ir olhar a orelha, sabe? E o livro, recomendo, tá, gente? É muito bom. Foi um livro assim que ano passado, eu tava lendo e falava pro meu marido assim, meu Deus, esse livro, muito bom. Tá. Então, só pra dar um exemplo, né? Tipo assim, são aí um degradê de cores ali, umas fontes, então eu acho bem bacana esse material, assim, essa capa de livro. Ele tem uma sequência de visual, de leitura também. Tem ponto focal,
tem tudo Tem. isso aí. Então, nossa, é excelente. Ele tá, isso Tem a aí eu acho que decoração até dentro, ó. Super agradável a leitura, tem bastante espaço aqui nas bordas, assim, é bem legal. Página amarelinha, né, gente? isso aí também contribui para não cansar muito a Muito. leitura. E eu vou te dizer que eu, às vezes, eu deixo de comprar um livro, assim, tô na livraria, pá, folha branca. Vou ver se eu acho uma edição com a folha amarela, né? Porque manias de leitores, né? Mas Mas aí não. a tendência minimalista também tá com tudo aí, não saiu. Esse livro, a Clube da Cat Cat, eu mandei esse livro pra ti, tá? A Amazon não tá entregando. Eu comprei esse livro em dezembro pra Cat de Natal e diz que vai chegar até 30 de março, então, né, amiga? Ou tu me liga e eu leio ele pra ti, tá? Que a Amazon tá comprado, tá indo pra isso. Dá uma força pra amiga aí. Ai, Amazon, vamos lá. A Clube da O que Cate mais que nós perguntou. temos? É. Perguntou aqui, ó, quando abre edital para originais? Esse edital tá lá aberto. Só acessar o site editoramadrepérola.com e lá no rodapé tem um botãozinho envio de originais. E ali tem um formulário que a gente pede com que o autor escreva. É bem E detalhado, tá, gente? é, Então um, reserve tempo. poderia ser mais. Dediquem Talvez eu tempo. vou editar aquilo ali. Para funilar mais. Porque assim, poxa, também é um ponto aí. Se a pessoa demorou tanto tempo para preencher ali, ela, de fato, ela tá interessada. Tá dedicada, né? Exato, é. Aí você já tira já. O preguiçoso que vai encaminhar o e-mail com cópia para todo mundo. Com Todo cópia, mundo. sem ser cópia oculta. Mas a gente consegue Sim. perceber se o texto ele é genérico ou se não é, né? Poxa, Uhum. falou meu nome aqui, ó. A gente é movido por isso, né? A gente ouve o nosso nome, é uma das primeiras coisas que a gente ouve na vida. Por isso que Aham. meu marketing tem que ter. Quanto mais personalizado você for, melhor. Se você tá como autora aí, como autora, vai dar um oi pra pessoa, fala o nomezinho dela ali, porque, poxa, Exato. você já ganha o coração. Nós somos muito egoístas, né? Façam um teste, tá? Peguem aí uma caneta e testem uma caneta aí. 90% das pessoas vai escrever o próprio nome ou vai fazer essa assinatura. Então, Uhum. né? Somos gerados a ego. Então, alimente o ego do seu leitor, do seu público. Tudo é sobre o leitor. Na mentoria eu falo, né, gente? Não, você não é o herói da sua história. Você é o guia, né? Quem é o herói é quem tá te lendo, quem te acompanha nas redes sociais. Ai, tá acabando aqui uma hora só? Já foi uma hora? 8h30, Foi uma gente. hora, que papão gostoso. Tá tão gostoso, gente. Ah, vamos encerrar, Rafa? Para deixar o pessoal com gostinho de quero mais, para pedir pra gente fazer mais lives? O que tu acha? Vamos, tudo bem? Gente, brigadão demais. Cris, valeu por esse tempo aqui. Sempre gostoso falar de livros contigo e, assim, com todo mundo que está vendo aí. Acompanhem o Instagram da editora, tem coisa nova, tem parceria aí que vai rolar entre nós e Cris. Então, sejam bem-vindos. Gente, muito obrigada, Rafael, muito obrigada. Adoro conversar contigo. A gente sempre aprende toneladas, né, de informações agora para digerir. Muito obrigada aí por esse apoio aí ao pessoal que está seguindo aqui o perfil, que são os autores independentes, né? E, gente, muito obrigada também por acompanhar. Meninas, feliz Dia das Mulheres. Estamos juntos, tá? Contem comigo, manda DM lá e eu te ajudo a publicar teu livro. Contratem o Rafa e até a próxima, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.